Iniciando então a parte de anatomia palpatória do complexo do ombro, a gente vai então demonstrar algumas regiões muito importantes, interessantes e essenciais para que a gente consiga entender todo esse complexo. Então, como falado na aula, o primeiro ponto em que a gente deve iniciar nossa palpação é lá pela incisura jugular, em que eu, levando o meu dedo um pouco mais para a lateral, eu encontro então a articulação externo-clavicular. Tá? Essa articulação é uma articulação, lembra, com pouca mobilidade, então a gente normalmente palpa sem colocar muita pressão, porque é uma região bem sensível, e avalia se o nosso paciente ele tem alguma alteração. Alguns pacientes eles podem apresentar, por exemplo, uma certa elevação nessa região, que é muito comum, mas vale sempre pensar se essa elevação está ou não associada a algum sintoma. Palpando mais para a região lateral, a gente então palpa todo o corpo da clavícula e, como comentado, a clavícula ela está projetada aí mais ou menos 30 graus posterior ao plano frontal. Então a gente vê que a clavícula ela tem ela está posicionada mais na diagonal. E mais aqui na região lateral, então lembrando, a clavícula ela tem uma região que é côncava, outra convexa, e mais lateralmente ela se encontra com o acrômio. Então nessa região é onde a gente tá ali no topo do acrômio, né? Então na articulação acrômio clavicular. Nessa região, lembra, a gente comentou que dependendo de algum trauma específico, pode ser que eu também tenha uma elevação, encontre um aumento, né, uma elevação dessa região óssea, o que pode caracterizar esse paciente ter tido algum trauma que pode ter gerado uma lesão nessa articulação, mas não necessariamente essa lesão ela pode aí gerar alguma sintomatologia. Então, partindo aqui do teto, que a gente chama, né, da articulação acrômio-clavicular, palpando o teto do acrômio, se a gente descer para a lateral, então a gente já vai palpar aqui a região da cabeça do úmero, tá? Lembrando que a articulação glenohumeral, ela é uma articulação bem grande. Se eu palpar a região mais anterior, eu espero encontrar a tuberosidade menor do úmero, e na região mais posterior a tuberosidade maior do úmero. Entre as tuberosidades, a gente tem o sulco intertubercular, que é onde se repousa a cabeça longa do bíceps. Tá? Então lembra, a gente falou sobre a cabeça longa do bíceps ser um estabilizador passivo, e por isso é importante a gente palpar essa região. Por quê? Porque associado a algumas patologias do ombro, o paciente ele pode referir dor na região do bíceps, então ele pode apresentar alguma tendinopatia bicipital associada a alguma alteração do complexo do ombro. Então, indo mais para lateral, saindo então lá do topo do acrômio e indo para posterior, a gente já começa a observar a raiz da espinha da escápula. Observando agora a vista posterior, a gente sai aqui do teto do acrômio e vai em direção à escápula, que a gente palpa então a raiz da espinha da escápula. Tá? Então, lembra, a raiz da espinha da escápula, ela vai dar o direcionamento para a gente entender onde está o músculo supraespinhal, o infraespinhal. Então, nessa palpação, a gente começa a identificar os pontos da escápula para entender, então, os limites de cada musculatura. Mas mais medialmente, então se a gente vai palpando da região da raiz da espinha da escápula e aí eu chego bem aqui na região medial, eu tô palpando então já a borda medial da escápula, tá? Então a borda medial da escápula, ela é bem extensa, ela acompanha toda a extensão, o tamanho da escápula.
E essa borda é a que a gente normalmente identifica quando o nosso paciente ou quem a gente está avaliando apresenta uma fraqueza do músculo serrátil anterior, tá? Então, normalmente é essa borda medial que se encontra projetada. Aqui na base mais inferior à borda medial, então se a gente palpar até o final, vai chegar em uma região que é mais curva. Essa região é denominada, a gente chama de ângulo inferior da escápula, tá? Então, algumas pessoas que apresentam alguma alteração de posição, de repouso da escápula, elas podem apresentar uma maior projeção dessas estruturas. Se eu subir aqui na minha palpação, então voltando mais superiormente, eu vou encontrar o limite superior da minha escápula, chamada de ângulo superior da escápula, tá? O ângulo superior da escápula, normalmente, ele não tem uma visibilidade constante, e a gente observa um paciente que tem essa região muito projetada, normalmente são aqueles pacientes que a gente chama de shrug, então eles têm aquele ombro encolhido. Quando eles fazem um movimento de elevar o ombro, eles acabam então jogando a escápula para superior e fazendo com que esse ângulo superior da escápula ele se projete um pouquinho mais, tá? Então, vale a pena lembrar também que nessa palpação a gente está palpando essas estruturas ósseas, mas a gente tem algumas regiões musculares muito importantes, como por exemplo o músculo trapézio, que é um músculo normalmente bem tenso dessa região, principalmente por conta da presença de dor nos pacientes que apresentam sintomas, e a região dos músculos, né, dos periscapulares. Então, a gente sempre palpar a região de trapézios descendente, transversos, romboides e o trapézio ascendente, identificando então se eu tenho alguma alteração ou presença de pontos de tensão nessa região, por exemplo. E eu posso também subir e vir na minha palpação aqui para a região cervical, sempre lembrando que para uma boa avaliação, para completar essa avaliação da região do complexo do ombro, a gente pode associar com uma avaliação da região cervical. Ainda na nossa palpação muscular, indo agora em direção à parte lateral, aqui na região da articulação glenomeral, o músculo mais proeminente, então, é o nosso músculo deltoide. Então, lembrando que ele é separado em 3 porções, sendo cada uma das porções responsáveis por um movimento específico. A gente então vai iniciar a palpação dessa musculatura, identificando se existe alguma presença de sintoma ou alguma alteração, como por exemplo, presença de pontos de tensão, tá? Nessa região é muito comum o paciente ele relatar um certo desconforto, uma certa dor que irradia aqui para a região do deltoide. Nessa hora, vale a pena a gente recordar que a região do complexo do ombro, ela possui muita inervação. Então, muitas vezes, essa dor que o paciente relata ser aqui na região do deltoide, não necessariamente quer dizer que tem alguma alteração nessa musculatura, tá? Ela pode estar relacionada, por exemplo, com alguma alteração de raiz de compressão nervosa do plexo braquial. Então, por isso é necessário a gente fazer essa palpação e identificar se existe alguma alteração. E partindo mais para a região anterior, a gente vai palpar então a região do peitoral maior, tá? O peitoral menor, ele é palpável de forma indireta, então a gente sabe que o peitoral maior, ele é mais superficial, portanto a gente consegue acessar melhor para identificar se tem pontos dolorosos ou pontos de tensão. No entanto, para eu palpar o peitoral menor, é necessário que eu encontre
o processo coracoide. E como que eu faço para encontrar o processo coracoide? Eu vou até o final da clavícula, lembra? A gente já tinha palpado toda a clavícula. Bem ao final da clavícula e antes de se iniciar a cabeça do úmero, um dedo abaixo eu tenho o processo coracoide. É um ossinho bem dolorido, a palpação dele é bem desconfortável, então tem que tomar bastante cuidado com a pressão que a gente coloca nessa região. Palpando a região do processo coracoide, a gente vai então conseguir palpar a região de inserção ali do peitoral menor. Então eu consigo, afastando um pouquinho essa musculatura, palpar indiretamente o peitoral menor.